Deus manda eu dizer para quem é essa palavra, porque tem alguém com o coração duro. Moça, é você. Se coloca em pé. Eu lembrei de uma irmã que ela falou assim, que o pai dela ficou por 4 anos numa cama vegetando. Irmã de igreja. Pastor Américo, ela não foi visitar o pai dela. Sabe por quê? Porque o pai dela abusou dela quando ela era criança. Então ela tinha um ódio tão grande do pai dela, que ela não podia nem ver o pai dela. Ela só ia visitar a mãe quando o pai dela estava trabalhando. Tinha um ódio. O pai dela adoece e fica muito mal na cama. E os médicos mandou ele para casa, porque não entendiam por que ele não morria. O estado dele já era deplorável. E ele vegetando naquela cama. Um dia, ela num culto, ouvindo uma palavra numa igreja, e Deus usa o pregador e começa a falar sobre perdão. E aquele pregador, quando está pregando, ele fala assim: tem uma mulher aqui, que tem um membro da tua família que está vegetando numa cama, porque ele está esperando você falar com ele. Ela pensou: comigo não, porque meu pai nem fala. Meu pai só faz sinais porque não tem som na sua boca, por conta da doença. E ela fechou o coração bem dura: não, comigo não. O pastor que estava pregando, ele falou assim: pois bem, Deus manda eu dizer para quem é essa palavra, porque tem alguém com o coração duro. Moça, é você. Se coloca em pé. E ela leva um choque tão grande. E ela se coloca em pé. Ele diz: qual é o seu nome? Ela diz: nome de tal. O teu pai está em estado vegetativo ou não? Se for mentira, pode me denunciar aqui. Ela desaba. Ele falou assim: mulher, vai lá, se reconcilia com o seu pai. Ela sai do culto desesperada. Chega lá na casa da mãe dela em prantos, pastor Tiago. A mãe achou que tivesse acontecendo alguma coisa. E fala: minha filha, o que está acontecendo? E ela falou assim: aonde está o quarto do meu pai? E eles levam ela para o quarto do pai. Quando ela chega, o pai dela estava com o olho fechado, como se estivesse dormindo. E ela diz: pastor, eu peguei na mão do meu pai e eu chorava tanto, 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 tanto. E eu fui no ouvido dele e disse assim: pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu desejei a tua morte, pelas vezes que eu planejei te matar, mas não tive coragem. O que o Senhor fez comigo machucou a minha vida e destruiu a minha infância. Mas eu acabei de sair de um culto e eu entendi que Jesus, Ele te ama. Porque Ele falou para mim: vim aqui te liberar perdão. Os olhos do pai abrem, pastor Américo. E ele começa a falar. Quando ele começa a falar, a mãe dela começa a falar em mistério. Sabe por quê? Aquela mulher já estava há meses orando a Deus e dizendo: Senhor, o que é que prende o meu marido nessa terra? Recolhe ele. Eu não aguento mais ver esse sofrimento. Aquela senhora começa a orar em línguas e começa a chorar na presença de Deus. E os vizinhos começam a chamar a atenção. Eles acharam que estava morrendo, que tinha morrido. Vem um vizinho, vem outro. E Deus faz uma grande obra. Aquele homem começa a falar com a sua filha. E ele aperta a mão dela com muita dificuldade e fala assim: filha, me perdoa. Eu não consegui ser o pai que eu tinha que ser para você, mas eu te peço perdão. E eu só estava esperando você para eu descansar. Quando ele começa a falar, irmãos, a mãe dela, em línguas ela fala assim: desceu um anjo aqui. E a filha dela recebe a interpretação. E ela disse: pai, a mamãe disse que o anjo desceu aqui. Ele veio te buscar. E ele disse: agora eu posso morrer em paz. Irmão, desceu uma unção tão grande. Ela diz: pastora, desceu algo tão gostoso que eu nunca mais senti na minha vida. E o meu papai foi para a eternidade. Deus te trouxe aqui para dizer para você: abre esse coração, meu irmão.
O passado foi de dor. E quem sabe te moldou esse homem grosseiro que você é. O passado foi de dor e quem sabe te moldou esse homem infiel, avarento, rígido. Quem sabe o seu passado foi de dor e te moldou essa mulher agressiva, áspera, autoritária, porque isso é uma defesa sua. Só que esse peso você não pode carregar, porque vai somatizar lá no seu futuro em uma prisão de doenças e enfermidades. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, coloque esse choro para fora, esse choro de dor, esse choro de abandono, porque daqui a pouco você vai chorar sim, mas vai chorar lágrimas de reconciliação, lágrimas de avivamento.